Muito bem, então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Café Consciência. Esta será a última deste ano letivo, as próximas sessões irão depois iniciar em outubro do próximo ano letivo. O meu nome é Cláudia, hoje estou aqui em representação do SEMIA de Matosinhos e terei o prazer de moderar esta conversa. Estes seminários são dinamizados em conjunto, em colaboração entre o CIMAR, o SEMIA de Vila do Conde e o SEMIA de Matosinhos. Tem o grande objetivo de aproximar a ciência da sociedade, portanto o que pretendemos é que seja uma conversa informal, em que pretende-se que se troque ideias, esclarecimentos e que haja uma participação ativa por parte do público. A sessão será composta por uma apresentação, que será realizada por uma oradora convidada, que irá demorar cerca de 40 minutos. Depois teremos tempo para perguntas e respostas. Sintam-se à vontade para as colocar no chat, no canal específico para o fazerem, que é o canal PIR, ou então mesmo se quiserem fazer uma participação mais ativa, fazê-lo diretamente, solicitando a palavra, ativando a vossa câmara e o microfone e fazendo diretamente à oradora. Gostaria só de reforçar aquilo que a Sara disse, não é? Que se efetivamente não pretenderem a captação da vossa imagem e voz, para não ativarem nem as câmaras, nem o microfone. Caso pretendam, nós podemos também passar certificados, posteriormente irei colocar no chat o e-mail para onde deverão fazer a solicitação do certificado. Hoje, então, nós vamos falar sobre a integração da natureza nas cidades, esta transformação dos espaços urbanos que as tornam de alguma forma mais resilientes, saudáveis e sustentáveis. Vamos explorar quais os benefícios destas soluções, desde o conforto térmico até a mitigação de adaptações a alterações climáticas. A sessão de hoje intitula-se Quando as cidades florescem, o poder das coberturas verdes, e é com muito gosto que recebemos a nossa oradora convidada, que desde já agradeço ter aceito o nosso convite e agradeço também a todos os que estão a participar nesta sessão e que passo a apresentar já de seguida. Então, a Cristina Calheiros é investigadora no CIMAR, engenheira do ambiente com doutoramento em biotecnologia, embaixadora do Pacto Europeu para o Clima, vice-presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes e membro da direção da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos Norte. Colabora com a Universidade de São José de Macau e com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A sua investigação centra-se nas soluções baseadas na natureza, como coberturas e paredes verdes, fitohectares e ilhas flutuantes, focadas na resiliência dos territórios e adaptação climática. Trabalha ainda em fitorremediação, economia circular, educação ambiental, tendo já colaborado diversas vezes com o SEMIA de Matosinhos nesta matéria, e ainda em turismo regenerativo. Sem mais demoras, convido então a Cristina Calheiros a partilhar connosco então esta reflexão sobre como as cidades florescem através da integração da natureza. Olá, bom dia. Muito obrigada pela apresentação e pelo convite. É um gosto de estar aqui e parabéns a toda a equipa do Café com Consciência, porque tem sido temáticas sempre muito interessantes e espero que esta também seja útil. Portanto, o objetivo é fazermos aqui uma reflexão, pensar sobre estas soluções que ajudam as cidades a florescer
e de qualquer forma, depois qualquer aspecto mais técnico, mais particular, também me podem contactar e eu fornecer estes dados, porque o objetivo é que também esta apresentação não seja, é um café com ciência, não seja tão detalhada em termos científicos. Portanto, eu vou passar a partilhar o conteúdo que vos trago hoje. Muito bem, penso que já estão a ver agora o ecrã, certo? Sim. Então, a reflexão de hoje é exatamente ligada às cidades, aos territórios, focado muito na parte urbana, e vemos aqui esta imagem exatamente de um território altamente denso e urbanizado, e no fundo está nas nossas mãos, porque estamos a viver nestes espaços, a planear, a construir o que é que queremos para o futuro, mas o que é que devemos fazer hoje, começar a construir. E realmente temos uma área enorme que podemos aproveitar. Portanto, temos aqui isto como uma infraestrutura cinzenta, esta desprovida de natureza, mas de qualquer forma muito interessante e muito útil, com muito espaço disponível. E a reflexão, como falei há pouco, é como é que vemos o futuro dos territórios urbanos e como é que cada um, não é, dentro da sua área de atuação, porque não podemos só atribuir às pessoas que estão a planear, aos municípios, não, todos nós fazemos parte da solução e temos também um contributo a dar. E focando nas cidades, vemos as cidades muitas vezes como locais de poluição, de falta de qualidade de vida, mas e de grande consumo de recursos, produção de resíduos, mas na verdade, aqui a ideia que eu queria trazer é que na verdade elas são berços e catalisadores das mudanças. Porquê? Porque temos muitas pessoas concentradas, temos decisores políticos, as cidades podem exatamente comunicar esta visão de estratégia, economia circular, de colaboração e cooperação entre as empresas e a comunidade. Portanto, é aqui um potencial muito grande para a promoção da mudança e serem catalisadores da mudança. E estes dois pontos trazem exatamente como é que podemos então pensar nas cidades, maximizar os benefícios, já que existem estes aglomerados urbanos, e minimizar exatamente a degradação ambiental e os potenciais efeitos adversos. E com isso é a proposta de trabalharmos com a natureza, e eu sei que já será conhecido muitos, a definição de soluções baseadas na natureza. Portanto, eu falo trabalhar com a natureza e há muitas formas de trabalhar. Uma delas é utilizando estas soluções, e temos a definição da Comissão Europeia. Eu trouxe porque é importante. Neste momento vemos muito greenwashing, vemos muitas pessoas a trabalhar ou dizerem que trabalham com soluções baseadas na natureza e depois usam materiais insustentáveis, soluções que precisam muitos recursos em termos de água e energia, e isso não é sustentável, isso não é ecológico, isso não são soluções baseadas na natureza. Um vaso com uma planta não é uma solução baseada na natureza. Portanto, eu estou aqui em jeito de brincadeira, porque na verdade podemos ser facilmente sugestionados e até enganados, às vezes, da forma como estas soluções são apresentadas, e daí apelo também à crítica e à análise. Portanto, uma solução baseada na natureza é feita pelo homem, tem que ser economicamente viável e prestar benefícios ambientais, sociais e económicos. Então, uma floresta natural não é uma solução baseada na natureza, é a natureza. Portanto, quando há intervenção do homem e tem estes princípios da resiliência, da
promoção dos serviços ecossistémicos, então estamos a falar exatamente destas soluções. E estes serviços são os serviços que conseguimos obter da natureza de forma gratuita, desde produção de alimento, depuração da água, melhoria da qualidade do ar, mesmo a parte, os serviços culturais, que muitas vezes são difíceis de quantificar, por exemplo, como a estética, portanto, a promoção da biodiversidade. Temos uma panóplia de serviços que, dependendo da solução que vamos aplicar, eles podem estar mais ou menos evidenciados. E aqui também dar este alerta do quão é importante a natureza e aquilo que não vemos, porque assim que nós temos a nossa comunidade, não é? A nossa sociedade organizada e todos precisamos uns dos outros, dos serviços de uns dos outros, também existe este ecossistema na natureza que precisamos dele e por isso preservá-lo. Ao nível das soluções baseadas na natureza, esta apresentação vai se focar mais nas coberturas e paredes verdes. Eu trouxe aqui este esquema para se perceber que, na verdade, nós podemos aplicar ao nível do edifício, seja no interior ou no exterior, ao nível dos materiais, porque não adianta estarmos, por exemplo, utilizar uma cobertura verde se ela é feita com materiais insustentáveis, derivados do petróleo ou outras soluções. E também ao nível da envolvência do território dos edifícios, como jardins pluviais, fitoetares, bioswales e outras soluções. Portanto, a proposta é esta: tornar as cidades com a integração destas soluções, desde o topo do edifício às suas fachadas, ao nível dos solos, fazer o retrofitting, a adaptação do edificado. Idealmente, se pudermos construir de raiz, já incorporando estas soluções, melhor, mas o que nós temos são cidades já construídas, portanto temos que fazer uma grande aposta nesta reabilitação e requalificação dos edifícios. E do lado esquerdo podem ver exatamente a cidade convencional e do lado direito a integração destas soluções baseadas na natureza, com até o conceito das cidades esponja. E este conceito surgiu na China. Na verdade, existem tantas soluções e que nós podemos, mesmo que não haja espaço, temos soluções para espaços reduzidos, para espaços maiores, para elevada pluviosidade, situações de seca. Por isso é que temos este conceito da cidade esponja, que é quando temos excesso de água, precipitação intensa, temos locais em que conseguem absorver, infiltrar a água, e quando temos seca, falta de água, temos reservas estratégicas de água. Portanto, esta é realmente a proposta, só que depois, como implementar? Hoje não é o tema central, porque daria outra apresentação, era falarmos na parte económica, nas políticas e estratégias, que é importantíssimo e ajuda a viabilizar também a implementação destas soluções. Mas de forma muito resumida, passa sempre por incentivos financeiros, seja a nível do município, mesmo a nível da Comissão Europeia, por exemplo, com subsídios, incentivos indiretos, seja reduzindo taxas ou impostos. Depois também temos a parte da compensação ecológica e depois a integração de regulamentos, legislação e obrigatoriedade. Portanto, dependendo do contexto, temos várias formas de atuar e de forma a ajudar nesta implementação. Eu vou partilhar este vídeo que me parece muito interessante, resultou de uma Cost Action que eu participei, que era a Circular City, cidades circulares e integração de soluções baseadas na natureza, porque conseguem ver muito bem a circularidade e integração destas soluções no contexto urbano. Imagine you enjoy nature, clean air, fresh local food, and beautiful green sceneries in the middle of the city. Imagine cities not just as economic centers, but also as resilient and enjoyable places with nature all around us. Sounds unrealistic and too good to be true? It's closer than you think. The Cost Action Circular City connects scientists and practitioners all over the world.
to work together on circular cities and bundle their research and experiences. In circular cities, buildings become much more than places to work or live in. Houses no longer just consume. There is a give and take with the surrounding environment. Through nature-based solutions, they store energy and provide high-quality surface water and nutrients, collected and filtered with plant technology directly from our waste streams, monitored for safe use. For all kinds of integrated food productions, like the edible walls or vertical farming, rooftop gardens, mushrooms harvested in our cellars, up to fish breeding in aquaponics. Circular houses include deconstructible joints and incorporate natural materials, like wood or straw and wool in walls and roofs. They contribute to biodiversity and create beneficial microclimates that prevent heat islands, droughts, and floods. Urban farming thrives through community and school gardens. Public spaces become lively areas where water and plants create a fresh climate, even in summer heats, and nature-based solutions absorb stormwater and bind CO2. Involving a large number of stakeholders and their interests, Coast Action's Circular Cities combines the superpower of nature-based solutions in a holistic urban web to create a multi-scale network of urban blue-green infrastructures. Benefits are not just ecological, but also economical and social. This Coast Action gathers experts all over the world with the knowledge, expertise, and tools to support you in your communication, planning, designing, and assessing of circular cities. We present sound solutions to the decision makers and implementers so that we can start building the cities of tomorrow today. Portanto, em jeito de resumo, eu acho que esta animação apresenta muito bem a integração dos principais desafios que vivemos em termos de sociedade, ligado muito às alterações climáticas, e como é que estas soluções podem ser integradas e darem resposta. Isto parece idílico, mas já está a acontecer. Esta animação foi feita já em muitos projetos implementados à escala piloto e também à escala real. E, portanto, eu vou entrar agora mais particularmente nos exemplos das coberturas em paredes verdes. E relativamente às paredes verdes, eu vou mostrar alguns exemplos de projetos e de integração para verem a sua aplicação, mas gostava de primeiro definir um bocadinho definir o conceito, porque nós podemos ouvir muitas designações dentro das paredes verdes, e eu trago aqui esta classificação, mas há outras, como se dividindo em fachadas verdes e paredes vivas ou jardins verticais, mas existem muitas outras designações, não estão certas nem erradas. A que trago hoje como ponto de partida é esta, e a principal diferença entre elas é a tipologia de plantas que utilizam e a estrutura que sustentam as plantas. Portanto, uma parede vertical, uma parede verde, desculpa que é vertical, uma parede verde é um sistema que é aplicado numa estrutura vertical. Pode estar diretamente em contacto nessa parede ou então numa estrutura, mas junto à própria parede. E como eu disse há pouco, as fachadas verdes, as plantas que utilizam são plantas enraizadas trepadeiras. Portanto, temos aqui dois exemplos. O lado direito tem este enraizamento a 2 níveis, porque as plantas trepadeiras não conseguem depois subir a alturas muito elevadas, mas, portanto, fachadas verdes são plantas trepadeiras e podem estar sustentadas diretamente na parede ou numa estrutura para trepar. Um jardim vertical é uma situação diferente, porque temos plantas que são colocadas normalmente em alvéolos, podemos ter estruturas metálicas, plásticas, geotêxtil, e como vem aqui temos uma diversidade de espécies. Portanto, aqui conseguimos ter policultura. No sistema anterior normalmente é monocultura, e aqui podemos então dar
largas à criatividade, porque podemos cobrir extensões maiores. Claro que cada uma tem vantagens e limitações e tem diferentes necessidades de água também, que é outra situação importante a considerar. Portanto, em termos de paredes verdes, são este apontamento que queria fazer e depois vou mostrar alguns projetos aplicados. Na parte das coberturas verdes, a proposta é realmente utilizarmos os espaços que estão disponíveis nas cidades e realmente, se formos a contabilizar, temos uma grande área nas cidades a nível do topo dos edifícios. Atenção que também podemos ter coberturas verdes ao nível do solo. Por exemplo, um parque de estacionamento, por exemplo, quem é aqui do Porto, o parque de estacionamento em frente à Bolsa, aquilo é uma cobertura verde, porque por baixo temos um parque de estacionamento. A cobertura verde, por definição, ou o telhado verde, é um sistema que é colocado, é de camadas, colocado em cima de uma laje, de uma estrutura. Portanto, temos esses exemplos e às vezes nem damos conta. E os telhados verdes não são novidade nenhuma, já existem há séculos e há referências históricas, desde os jardins da Babilónia. Qual é que é a diferença? Os jardins, as coberturas verdes modernas, são baseadas em conhecimento técnico e científico e cumprem diretrizes de implementação. Portanto, são feitas de forma diferente, com outro conhecimento e outros materiais, porque a ideia em si já não é propriamente novidade e como soluções baseadas na natureza. São implementadas de forma a providenciarem vários serviços de ecossistemas. Portanto, isto é a definição que eu referi, porque estas camadas fazem realmente com que haja uma drenagem eficiente e aqui a mimetização com a natureza, porque nós temos no topo a vegetação, depois temos um substrato técnico, que é muito importante a escolha correta do substrato técnico. Temos a camada filtrante, que impede que os finos passem para a camada seguinte, que é a camada drenante, é onde vamos ter também uma reserva estratégica da água que providencia umidade às plantas, quando não há chuva, e depois podemos ter uma proteção, uma manta de proteção e depois também uma camada anti-raiz, dependendo dos sistemas. Mas de forma muito simples, é muito importante a escolha destas camadas de forma a que funcione bem a cobertura verde. Em Portugal também já temos estruturas bastante antigas, muitas associadas a reservatórios de água, que é muito interessante, não só para camuflagem, mas também para a parte térmica do próprio reservatório. E noutros locais, como por exemplo vemos aqui na Polónia, em que eram fortificações militares que permitiam também a camuflagem e a integração muito boa no território para proteção. Como referi, já há referência desde a altura dos vikings e as coberturas verdes têm uma grande referencial nos países nórdicos, escandinavos, portanto, ligado a aos Turfrath ou Torvak, e na Islândia também, que eram feitos com turfa, muito interessantes e muito importantes, principalmente para os extremos de temperatura, de neve, portanto, temperaturas negativas. Em termos de tipo de coberturas verdes, esta classificação é baseada no Guia Técnico Português, que se inspirou no Guia Técnico nas FLL alemãs, que são as grandes referências internacionais, mas a Associação Nacional de Coberturas Verdes lançou este guia técnico, também com a colaboração do CIMAR, e esta associação, o CIMAR, também é membro institucional, eu vou falar de algumas atividades que também tem vindo a desenvolver, mas pronto, esta classificação é de acordo com o guia técnico. Portanto, podemos ter coberturas verdes intensivas, que é esta da esquerda, como vê na figura, que o substrato pode ir até 1 metro, porque podemos ter árvores, arbustos, podemos ter lagos, portanto, são intensivas, é como se fossem jardins.
No oposto, temos as extensivas, que são coberturas verdes com uma altura de substrato muito menor, entre 8 a 15 centímetros, e não são para pisoteio, não são para visita. E isto é muito interessante quando temos que fazer retrofitting de edifícios e não temos estrutura para suportar o peso, por isso podemos ir para soluções mais leves, como as soluções extensivas. E depois temos a semi-intensiva, que é um misto das duas, em que tem zonas de pisoteio e zonas em que não é para visita. Portanto, aqui exemplos de intensivos, coberturas verdes intensivas, e aqui a extensiva, que pode ser utilizada como monocultura ou policultura, depende sempre do objetivo do cliente ou de quem quer implementar. Quais são os benefícios, o propósito desta cobertura? E daí desenhamos as camadas, o tipo de plantas, de forma a fornecer os serviços delineados. Portanto, como eu falei, a parte do retrofitting, o que é importante avaliar é a capacidade do edifício, a estrutura, se é necessário fazer um reforço dos pilares, a idade do edifício e também se existem pontos onde há umidades, infiltrações, porque uma cobertura verde nunca, jamais pode ser responsável por haver infiltrações. Ela tem que ser implementada de forma correta, por isso há testes que se fazem para ver se há uma existência de infiltração, porque a própria cobertura, com os métodos que são implementados e temos ao dispor de impermeabilização, nunca pode ser responsável por questões de infiltração. E isto são algumas variantes. Portanto, eu falei da classificação das coberturas, mas depois existem as variantes, que é as coberturas biodiversas, em que nós escolhemos plantas específicas para a promoção da biodiversidade e depois podemos colocar vários elementos para promover o habitat, desde hotéis, para insetos, refúgios, pequenos pontos de água, dependendo se for esse o objetivo. E já locais, como este caso em Sheffield, que tem uma área considerável de cobertura verde e já foi realizada a classificação de zona de reserva e são feitas visitas com birdwatching e polinizadores, portanto foi um projeto muito interessante. Outra situação a apontar, outra variante, são estas coberturas verdes, que são os solar roofs, portanto, temos ao mesmo tempo a parte da vegetação e a produção de energia. Tem que se ter cautela, como vemos na imagem do lado direito, na escolha das plantas, porque não podem comprometer a eficiência dos próprios painéis. O que já se viu em termos científicos é que, com a presença das plantas, conseguimos ter maior eficiência depois de produção de energia. Isso é muito interessante. Então, temos aqui em Amsterdã também este exemplo de coberturas verdes e painéis solares, em Munique, portanto, e os painéis solares, eles não perfuram as telas, portanto, nunca são pontos sensíveis de infiltração, porque eles não perfuram as telas. Agora, a nova tendência é o agri-solar roof, portanto, é termos a cobertura verde, mas com produção alimentar e produção energética. E nós temos no CIMAR exatamente uma tese de mestrado da Isabela, que está exatamente a fazer sobre esta temática. Temos também só ter produção alimentar e os custos variam. Eu não vou também entrar aqui nesta questão, mas só para ter ordens de grandeza, varia muito os materiais das plantas que vamos utilizar, mas podemos considerar aqui 40 a 70 euros por metro quadrado em coberturas extensivas e depois um valor maior nas intensivas, que vai depender muito também das árvores e arbustos que utilizamos. Em termos de benefícios, eu vou muito rapidamente passar pelos benefícios económicos, sociais e ambientais. Em termos económicos, este é um cenário que temos muitas vezes no topo dos edifícios, portanto, com a cobertura verde nós podemos aumentar
a vida da cobertura e reduzir exatamente os custos associados à manutenção, porque com a cobertura exposta temos os fatores abióticos de solo, temperaturas negativas, portanto, as coberturas verdes ajudam a servir aqui como um tampão e proteção ao próprio edifício. E também eu vou juntar aqui benefícios das coberturas e das paredes ao mesmo tempo. Ao nível vertical, verifica-se também exatamente a mesma situação. E esta tabela refere, é um resumo de alguns estudos que já foram feitos e que estudaram exatamente esse ponto da longevidade e dos ganhos em termos de manutenção. O aumento da eficiência e do custo, da redução do custo associado ao consumo de energia também é outro ponto que já foi verificado, porque realmente nós conseguimos depois ter uma amenização da temperatura interior. Depois, por exemplo, eu dou-vos um exemplo, podemos utilizar a camada drenante convencional, mas temos também uma camada drenante que é a gulo de cortiça. Então, se quisermos ainda potenciar mais este benefício, podemos utilizar outros materiais para termos um aumento da eficiência energética e redução de custos. Muitos edifícios ligados à logística, este é o exemplo da Sonai na Maia, também tem coberturas verdes, exatamente depois por causa da interferência que tem no interior dos edifícios. Eu não vou entrar em detalhe neste gráfico, a única coisa que vou apontar é, do lado esquerdo temos uma cobertura convencional, do lado direito cobertura verde, e se virem aqui esta linha azul e meio lilás, portanto as membranas que estão expostas aos fatores abióticos atingem temperaturas de 65, 70 graus. Enquanto que se tivermos uma cobertura verde, conseguimos ter uma amenização destas temperaturas. E aqui com a parte de termografia, também conseguimos ver muito bem a comparação do edifício do lado esquerdo com cobertura verde e do lado direito sem cobertura, portanto, as temperaturas que são atingidas quando não temos esta proteção. Portanto, quando falamos do efeito da ilha de calor nos centros da cidade, devido à impermeabilização do solo, realmente as coberturas e também as árvores fazem diferença no microclima e nesta ilha de calor em termos de amenização da temperatura. Outro benefício económico é a produção de energia, como já falei, e depois também já foram feitos estudos neste sentido, também o quanto conseguimos aumentar em termos de valor da propriedade. Isto é muito interessante para quem vende, mas também para quem compra. E depois também podemos ver isto como oportunidades de negócio, porque já temos quintas até com certificação orgânica nos Estados Unidos, mas existem várias também na Europa, para produção alimentar e local. Portanto, isto é muito interessante para a produção local. Maior produtividade aqui neste ponto, que é o exemplo das paredes verdes integradas no edifício, no interior, e os estudos apontam exatamente para melhoria da qualidade de vida das pessoas em termos de conforto, de produtividade, afeta também a parte cognitiva, de baixar o stress e também doenças cardiovasculares. Em termos de benefícios ambientais, temos a melhoria da qualidade do ar, considerando a captação de vários compostos. Portanto, tudo isto tem, por isso é que eu disse no início, se tiverem depois interesse particular, eu posso fornecer estes estudos, porque aqui eu estou a apresentar mais a título informativo. Também benefícios ecológicos, promoção da biodiversidade, redução de ruído, portanto, estudos já foram feitos no interior dos edifícios e conseguimos ver o abaixamento dos decibéis, isto muito notório perto dos aeroportos, e também locais de retenção de água. Quando temos o first flush, que é as primeiras chuvas, conseguimos reter diferentes percentagens de água. E o que é que isto ajuda? Se conseguirmos reter água nas primeiras horas, não há sobrecarga dos sistemas de drenagem. Então, depois de continuar a chover, continua a fluir normalmente, mas nos primeiras horas, primeiros minutos, é importante esta retenção. E em termos de serviços
sociais, temos a parte dos valores estéticos, promoção de locais de recreação e lazer, melhorando a qualidade de vida e, como falei há pouco, também a parte de benefícios ligados à saúde. E vários estudos já foram feitos e que apontam exatamente todos estes pormenores. E ao nível também da educação, portanto, todos estes locais são locais inspiradores que podem ser aproveitados para a literacia ambiental, cívica e também em termos pedagógicos. Vou mostrar rapidamente alguns projetos desenvolvidos no CIMAR e as suas colaborações ligadas a esta temática em que eu também estou envolvida. Portanto, nós tivemos ano passado 2 eventos em colaboração com a Associação Nacional de Coberturas Verdes, ligados às coberturas verdes e à vegetação como material obrigatório na construção, um deles foi no CIMAR. Também têm sido realizados workshops para professor, mas também para a comunidade em geral, com o SEMIA de Vila do Conde e o SEMIA de Matosinhos. Teses de mestrado ligados ao desenvolvimento de soluções para coberturas verdes na primeira linha de mar, com diferentes substratos e avaliando também a parte da biodiversidade, a qualidade da água. Temos aqui algumas fotografias. Colaborações com a Universidade de São José em Macau, isto foi um doutoramento que foi lá feito, porque o interessante aqui é perceber, temos coberturas verdes, primeira linha de mar, nos centros das cidades, em zonas rurais e noutros contextos climáticos. Por exemplo, em Macau temos umidade de 90%, 95%, temos tufões. Como é que estas soluções se dão neste contexto? Então, estudos estão a ser desenvolvidos lá também a este nível das coberturas verdes. Outra tese de mestrado foi em colaboração com o Green UP, em que desenvolvemos um jardim vertical comestível, portanto, para integração de plantas alimentares, e esta estrutura é de plástico reciclado, retirado do mar e com rega com um sistema altamente controlado. Portanto, é muito interessante também para a produção alimentar. Outra colaboração foi com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Escola Superior Agrária de Ponte Lima, em que utilizamos os jardins verticais também para estamos a testar a produção de energia com células microbianas, para além da parte alimentar. E como falei há pouco, agora a decorrer temos a tese de mestrado da Isabela e da Ana Mesquita, da arquiteta Ana Mesquita, que é com o caso de estudo da Escola Básica do Falcão, em que estão lá aplicadas também coberturas verdes. Também está a decorrer o CIMAR Out of the Box, com a temática de coberturas verdes e a integração de sargaço no substrato, e a colaboração com a Universidade de São José, em que vai ser implementado, vai ser um jardim pluvial, mas aqui estamos a falar de coberturas verdes, vai ser também implementada em Macau uma cobertura verde com a colaboração do CIMAR. Deixo este convite para visitarem o Festival Internacional de Jardins em Ponte Lima, que a temática é Jardins de Sonho, e temos lá o Sponge Garden, que é exatamente a integração destas soluções baseadas na natureza, mas de forma artística num jardim efêmero que vai até outubro deste ano, e teve uma equipa internacional que teve parceiros também do Reino Unido, Turquia e Brasil. Passando agora para alguns exemplos de paredes verdes e coberturas verdes, temos aqui o POP, Porto Office Park no Porto, que é um jardim vertical interior. Temos o Fórum da Maia, que pode ser visitável, muito interessante, também um jardim vertical e uma cobertura verde semi-intensiva. Escola do Falcão, com a produção de energia. Este é um hotel que eu visitei na Áustria, que é zero emissões, portanto eles têm uma panóplia de soluções e conseguem ser carbono neutro. Exemplos de Singapura, em que utilizam a vegetação, reciclam a água,
produzem alimentos. Isto foi a título também de curiosidade, porque também é possível termos estas soluções, mas aqui mais com cariz pedagógico e de divulgação ambiental. Esta solução é em Macau, que eles têm o local de resíduos e depois uma cobertura em cima, mas depois temos outros em Vancouver, o Highline também é um bom, é em Nova Iorque, a nossa aqui no Porto, em frente à Torre dos Clérigos, esta era a antiga praça e agora temos uma cobertura verde, que muitas vezes as pessoas não se apercebem, mas é considerada uma cobertura verde, porque temos por baixo o shopping e depois o estacionamento. Nesta área toda temos a ETAR, a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alcântara, isto é a Universidade de São José, outros locais, este em Roterdão, uma quinta que depois os alimentos vão para o restaurante que está no edifício e produzem mel também, mais aeroportos, escolas, portanto, vários projetos. Não há limite para a criatividade. O que é importante? Termos equipas multidisciplinares, definir muito bem para que é que queremos as coberturas ou estas soluções, quais são os objetivos, seguir as diretrizes e os guias técnicos, termos sempre plantas e materiais adequados e depois tem que haver uma sensibilização do utilizador e da própria comunidade. Este é o guia técnico, que foi então que eu falei e foi lançado. Portanto, aqui o segredo da integração e do sucesso é termos esta visão holística e trabalharmos em equipa para dar uma melhor resposta em termos de sustentabilidade, que é soluções a longo prazo e economicamente viáveis. Portanto, termino com a imagem da esquerda, foi a com que começamos, e a proposta do lado direito, espero que tenham ficado inspirados para transformar os vossos locais. E aqui termino. Muito obrigada. Cristina, muito obrigada por esta partilha, que foi extremamente enriquecedora, não só pela relevância do tema, mas também pela forma clara e cativante como conseguiste, pronto, passar todos estes conceitos, e que acho que tornaste-os acessíveis a todos nós que somos mais leigos nestas matérias.